você crescer, né, como proprietário de academia, tem geral bastante tem muita dificuldade. E a resposta, cara, ela vai achar um pouco de isso em geral. As pessoas têm muita como dificuldade, proprietário de não gostam, academia, não estão acostumadas, não colocaram dentro da sua rotina. E a resposta, cara, ela vai começar a treinar. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Evo TV do ano 2021, com aquela energia, aquela esperança de que tudo vai melhorar esse ano, de que a gente vai voltar a crescer. Os aprendizados que a gente teve em 2020 vão servir para a gente apresentar mais força, mais gás, mais resiliência, colocar a criatividade na mesa e fazer ainda mais do que a gente consegue fazer. Para isso acontecer, um dos primeiros passos é não desistir. Estou aqui do lado de dois caras que amam futebol e a gente conhece algum técnico de vocês, em algum momento. A maneira melhor de ganhar, primeiro, é não tomar gol. Então, assim, a maneira de você conseguir seus objetivos é não desistir. E a Strava fez uma matéria que saiu aí, cara, me pegou, chocou, assim, logo no terceiro dia do ano, falando que eles têm números que mostram que a maioria das pessoas desistem antes do segundo mês, antes de fevereiro, que as pessoas que fazem promessa, pula 7 ondinhas, manda oferenda para Iemanjá, come lentilha, guarda romã, que eu vou fazer atividade física, desistem antes de 2 meses. E o número que mais me impressionou foi que tem um dia, eles criaram, o dia 19 de janeiro, hoje, o dia que está sendo gravado esse programa, o dia do desistente, o dia que tem uma queda tão abrupta no sistema deles de atividades que eles entenderam que é o dia em que o pessoal realmente desiste, começa a desistir. E aqui o Peter Thomas, nosso diretor de operações, Edu Talans, nosso head de CS, o cara que apaixonado por produto e por clientes, eles com uma vasta experiência de gestores. Pergunta Dulce, vocês sabiam dessa coisa, dessa desistência? Já perceberam na experiência de vocês de gestores? E o que vocês acham que leva a esse tipo de coisa? Eu vou começar pelo Peter, começando os mais velhos. Vai lá. Porra, Ana, e aí? Tá muito bem mais velho aí, ó. Tá até faltando cabelo nele aí, cara. Mas, pô, feliz ano novo para todo mundo aqui que tá com a gente. Muito, muito bacana a gente gravar esse primeiro Evo TV aí do ano. Cara, esse é um ponto instigante, né? Mas quando você falou para mim nesse dia 19 de janeiro é o dia, eu fiquei chocado, né? Confesso para você, cara, que ao longo da minha história eu tenho estudado bastante sobre crescimento de empresa, sobre uma porção de coisas, como você escalar, como você crescer, né? Como proprietário de academia, tenho estudado bastante também esse assunto. E a resposta, cara, ela vai, acho que, um pouco de encontro com esse dado, né? Porque as pessoas, quando elas querem crescer, muitas vezes elas olham para o lugar errado, que é as vendas, né? A pessoa fica olhando e focada nas vendas, eu preciso vender mais, e o cara não percebeu ainda que o negócio é olhar a retenção, é olhar a saída, é olhar exatamente a desistência, né? Olhar esse número, que é um número emblemático. Então, você vê empresas que crescem, Netflix, né, Airbnb, essas empresas que crescem num volume muito grande, essas pessoas estão, não vou dizer que 100% focadas na retenção, porque não é muito, mas elas estão muito mais focadas na permanência do que nas vendas, né? E as academias não, as academias respiram vendas, consomem, né? Nossos principais conteúdos são de vendas e as pessoas simplesmente desprezam a retenção, né? E acho que um ponto muito importante, cara, que eu acho que acontece, assim, a gente coloca, a gente transfere muito para o nosso cliente essa responsabilidade de ter resultado, né? A gente acredita que só fazer o papel ali da experiência, ou seja, ele entrar na nossa academia, no nosso estúdio, ter uma boa experiência, é o suficiente para ele ficar, e não é mais, né? Você ter uma boa recepcionista, ter uma boa estrutura, ter um preço competitivo, já não é um fator determinante de permanência. Eu acho que os caras têm que focar exclusivamente, Ana, em resultado, em dar resultado, né? As pessoas voltam no dia 1º, no dia 2, no dia 4 de janeiro, uma expectativa enorme do ano, todo mundo fala que vai emagrecer, todo mundo fala que vai começar, ele começa naquela empolgação e a gente vai destruindo isso aos poucos, até uma hora que o cara fala, velho,
não vai dar esse ano também, não dá mais, e aí ele marca uma segunda data para começar. Mas eu acho que está um pouco por aí. A gente tem que focar nisso, olhar para isso com mais atenção, porque aí está o crescimento na minha modesta opinião aí. Com você, Edu. Fala, gente. Feliz ano novo aí para todo mundo. Compartilho 100% aí da opinião do Peter. A gente sempre fala que as academias de ginástica são como se fosse um balde de água furada, onde você vai colocando água por cima e vai escorrendo por baixo, que são os alunos que estão saindo da academia. Outra coisa que a gente brinca é que logo que um cliente compra o plano da academia, ele dá 10 de nota para a academia, no primeiro momento que ele compra, e aí a academia, em seguida, já vai perdendo pontos. Vai perdendo pontos e pontos e pontos. Só que o que acontece? Os 3 primeiros meses do cliente dentro da academia são os principais meses. O que acontece? A população, as pessoas, de maneira geral, a grosso modo, né, nem todos, mas grande parte delas, tem uma enorme dificuldade em se adaptar a uma atividade física de forma regular na sua vida. É o principal problema. As pessoas têm muita dificuldade de colocar atividade física de uma forma regular. E não é um problema exclusivo, é em geral. As pessoas têm muita dificuldade, não gostam, não estão acostumadas, não colocaram dentro da sua rotina, isso é muito difícil. Então, nesse começo, pelo menos aí nos 3 primeiros meses, as academias têm que tomar muito cuidado com os clientes, porque são os meses cruciais que o cliente, ele continua motivado ou ele desmotiva. Ele continua frequentando ou ele para de frequentar a academia e logo desiste. Muitas academias, nas experiências iniciais do cliente, desde o momento que ele se matricula, são experiências em que o cliente é simplesmente jogado para dentro daquela musculação enorme, com poucos professores, milhares de alunos, todo mundo marombado ali, e ele perdido, e ele continua perdido. Então, assim, a gente vai poder hoje discorrer bastante de como, de fato, a gente conseguir fazer com que esses caras fiquem com a gente bastante tempo, mas o diagnóstico é exatamente esse. Legal. E esse ponto que você falou, eu já cheguei a escrever um artigo, a gente já conversou, tem no nosso blog, sobre o número absurdo de desistências e de cancelamentos nos 3 primeiros meses. Então, assim, tem até uma sugestão de processos de onboarding, de como você recepcionar seu aluno, como você elaborar as metas com ele. Tem episódio de podcast também, a gente vai indicar tudo isso. É um ponto interessante. E agora, em janeiro, junta algumas coisas, né? Essa questão de início de ciclo, que é a decisão que o cara toma, a questão de início de ano, a questão do cara começar a fazer alguma coisa, e ele quer, às vezes, algum tipo de atenção. E para colocar um pouco mais de pimenta aqui na conversa, falar sobre a atenção, o que vocês acham? Qual a experiência de vocês de gestores, às vezes, talvez até se quiserem fazer alguma autocrítica, e o olhar para o mercado? O gestor, ele olha o aluno que não está indo, ele observa isso, ele tem estratégias para isso, assim, ele tem como saber que o aluno não está indo na academia e o que fazer com esse cara? Boa, Ranas, boa colocação. Acho que assim, eu acho que não, né? Eu empreendo aí, sou proprietário de academia desde 2002. Hoje eu não estou na operação em si, mas na época quando eu estava, a gente simplesmente deletava esse cara, né? Esse cara não frequentava. A gente olhava para dentro da nossa musculação, como o Edu colocou, para as aulas de ginástica, aquele cara que já está, teoricamente, dentro da academia, já conseguiu aderir à atividade física, é esse cara que nos abastece de informação, é esse cara que a gente olha e monta a nossa estratégia, e aí a gente vê que esse cara é 15%, 10% das pessoas que a gente tem, né? E na época a gente não tinha muita tecnologia para conseguir mudar um pouco esse número, né? Mas você tocou num ponto muito forte, muito importante, cara. A gente precisa, né? O Edu falou, né? Esses 3 meses, como ele comentou, às vezes está até um pouco mais curto, né? Porque essa estatística do Strava mostra que agora é uma questão de 20 dias para o cara ter uma desistência. Então você tem um tempo muito curto para mostrar valor para esses caras, entendeu? E esse processo de onboard que você comentou, na minha opinião, é a coisa mais importante que você precisa
fazer, né? Focar nesses caras que não estão na academia, né? Outra dica que eu dou também é muito importante, isso a gente faz até na própria W12, no próprio Evo, ele precisa ter uma conquista muito rápida, né? O que ele consegue, a gente coloca aqueles objetivos, e a gente tem, né, nossos professores, eles são muito técnicos, né? Talvez os melhores professores do mundo, que a gente estuda bastante sobre exercício físico, mas a primeira sensação que ele fala é o seguinte, não, peraí, você não vai conseguir emagrecer em alguns dias, e às vezes até um fato, né? Mas às vezes até o nosso próprio time já está jogando um banho de água fria no cara e fala assim, cara, não pense em emagrecer em uma semana, em 2 semanas, que você não vai emagrecer. E aí talvez ele consiga emagrecer algumas gramas, né? Você consegue estabelecer curtos espaços de conquistas para manter esse cara motivado. Né? Eu fui começar a treinar CrossFit, e quando eu entrei lá, um treino de alta performance, eu me senti um idiota. Né? Eu falei, cara, eu nunca vou conseguir esse negócio. Né? E o meu box ele foi muito feliz, cara, porque cada semana eu falava com o coach e ele falava, cara, para a primeira semana, ninguém consegue fazer aquele movimento que era um movimento básico, mas eu saía de lá com autoestima super alta, entendeu? Super contente, e mudou, cara, e aí depois aderiu, acabou, não saio mais, entendeu? Então, eu acho que essas pequenas conquistas no começo, e o processo de onboarding, acho que é legal você falar um pouco melhor, Randall, o que é, para todo mundo entender, porque às vezes eles não sabem o que é esse processo de receber o seu cliente na academia. Acho que aí muda da água para o vinho esse resultado. Legal. Bom, vamos deixar o Edu falar de onboarding também, já vou mandar a bola para ele. Vou botar numa saia justa e, ao mesmo tempo, deixar ele matar no peito e distribuir aí com maestria. Bom, só para deixar todo mundo alinhado, o processo de onboarding nada mais é do que o começo do cliente dentro da academia. Né? O começo logo que ele se matricula, aí você pode definir o seu onboarding no tempo que você achar melhor. O seu onboarding pode demorar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 3 meses, até que você se sinta seguro de que esse cara se adaptou efetivamente ao teu negócio. Então, o processo de onboarding você pode determinar ele no tempo que você achar mais adequado. O importante na minha opinião também, o Peter falou um negócio bastante importante. Os professores, em geral, nas academias, isso o gestor tem que olhar direitinho, eles são muito, muito técnicos. Então, quando eles saem da faculdade de educação física, o que eles aprendem na faculdade de educação física são coisas técnicas, são ciências. Eles aprendem muito pouco sobre o lado humano, o lado comportamental dos nossos clientes. Isso é pouco ensinado dentro das universidades. Então, quando a gente recebe esse professor, você percebe que ele está muito focado em qual é a pegada, em qual é o músculo, em qual é o equipamento, mas ele está pouco apegado a se aquele cliente está entendendo o que ele está dizendo, se aquele cliente está adaptado ao meio da academia de ginástica e da musculação, se aquele cliente simplesmente está gostando do treino que ele passou ou não. Então, assim, isso é um assunto importante de vocês tocarem com seus professores. Comecem a falar um pouco mais com seus professores sobre o lado humano do cliente, as expectativas, os sonhos, os desejos, as aspirações. E eu acho que a palavra que eu acho que resume e que a gente tem que focar, os gestores têm que focar logo depois da venda, é na palavra resultado. A gente tem que, e isso as academias estão muito pouco compromissadas, estão olhando muito pouco, que é conseguir, de fato, entregar resultados para os nossos clientes. Como o Peter falou, logo no começo, o cara não tem resultados de emagrecimento. Ok, mas no momento da venda, ou no momento que ele tem um primeiro contato com o professor, ambos já podem chegar para ele e falar assim, olha, em 1 mês, você não vai conseguir grandes resultados físicos, mas você vai ter ótimos resultados em outros aspectos. Você vai dormir melhor, você vai ter mais disposição, enfim, 1000 coisas que não são exatamente perder peso ou ganhar massa, mas que ele já ganha no começo. E a gente já pode contar isso para ele. Então, no momento que o professor está ali na venda, você já explica para ele, olha, na primeira, segunda, terceira semana, você vai começar uma adaptação do seu corpo ao treino. Não espere grandes resultados nesse começo, porém, você já pode esperar do seu corpo outros tipos de resultado. Você vai dormir melhor, você vai ter mais disposição, enfim, tem outros aspectos que ele vai conseguir. E aí o professor pode alinhar com ele, as consultoras podem alinhar com ele. Beleza.
Mas não, além disso, todos os professores têm que estar comprometidos com o resultado que aquele cara determinou. Então tem que ser perguntado para ele, logo no começo que ele comprou o plano dele, amigo, qual é o seu objetivo? Aí ele vai te falar, o meu objetivo é emagrecer. Legal, eu já tenho uma ótima informação, então a expectativa dele é emagrecer. E aí o professor pode começar a trabalhar com ele esses objetivos. Então o professor pode falar, legal, eu estou vendo aqui que você tem um objetivo para daqui a 6 meses perder 3, 4 quilos, é isso? É isso. Legal. Então vamos começar a criar pequenas metas com você? Vamos criar a meta para o primeiro mês? O que você acha de no primeiro mês a gente perder 1 quilo? Vamos nessa? Você acha que você consegue? Consigo. Vamos junto. Legal. Quantas vezes por semana você vai treinar? Eu vou treinar tantas vezes por semana. Legal. Então eu vou te passar o treino, que está composto aqui pelo treino da musculação, mais esse treino da ginástica, e precisando de alguma coisa, nós estamos aqui para te acompanhar. E o que eu fazia nas minhas academias? Depois de um mês, eu chamava esse cliente e falava, e aí, como é que foi? Vamos te colocar na balança e vamos te pesar novamente. E aí nós vamos ver se de fato você atingiu aquele 1 quilo ou você não atingiu. Se você não atingiu aquele 1 quilo, nós vamos mudar o treino, vamos fazer um treino mais gostoso para você, ou vamos colocar nutricionista aqui no meio, ou enfim, ou você está frequentando pouco, mas tem que ter esse papo, tem que ter essa conversa. Ou legal, atingiu 1 quilo, ótimo. Agora vamos partir para a segunda meta? A segunda meta pode ser mais 1 quilo para o próximo mês? Beleza? Beleza. Vamos junto? Vamos junto. E acompanha, mensura, mostra para o cliente o resultado dele. Se ele não enxergar o resultado dele, se você deixar com que ele enxergue sozinho, ele não vai enxergar e ele tem a tendência de desistir. Então é um trabalho em conjunto. Bacana. E assim, tudo isso que vocês dois falaram, com mais ênfase o Edu, é uma coisa que a gente vive dentro da nossa empresa aqui dentro do Evo, que é uma coisa fundamental para a vida, que é o alinhamento de expectativas, né? Você primeiro ouve a expectativa do cara, você fala o que ele pode esperar de você e não deixa ficar aquela coisa, porque uma vez eu conversei com o Scott também, ele me trouxe um dado muito interessante. Às vezes o cara chega na academia, no primeiro e no segundo dia, ele tem um atendimento que é quase de personal. Um professor está lá com ele o tempo inteiro, olha, agora você vai aqui, ajeita o peso, corrige a pegada. Terceiro dia o cara esquece dele. Então, assim, até esse tipo de alinhamento tem que ter, olha, hoje, amanhã eu vou ficar com você, porque estou te ensinando. Depois, você vai, eu estou aqui para te ajudar, mas é assim, mas ter esse tipo de situação num relacionamento que vai sendo construído. E com as ferramentas que a gente tem no Evo, o CRM, ele vai poder. O cara que deixou de ir 2 dias, não foi no terceiro, na segunda semana, repetiu esse comportamento, manda uma mensagem para ele, automatiza isso, porque muitas vezes ele gosta disso, ele se sente notado, ele fala, óbvio, você não vai mandar uma mensagem de mecânica e tal, tô sentindo sua falta, olha, assim você não vai conquistar seus objetivos, vai assinado pelo professor, enfim, criar elementos de relacionamento para crescer essa vontade, esse entusiasmo, porque embora seja o mote do que a gente está falando aqui, o dia do desistente, e isso acontece no dia 19 de janeiro, não é que ele desiste e nunca mais vai. Ele tem aquela perda, né, no dia 19, né, acontece aquela, né, murchada. Mas está nas nossas mãos. Nós aqui que apoiamos, né, somos parceiros, e os gestores de academia, professor, profissional de educação física, está na nossa mão impedir essa desistência. E o pior de tudo, até o ano passado a gente nem sabia que tinha estudo disso. A gente podia fingir que não sabia. Agora a gente já sabe. Nós estamos dando aquela notícia incômoda para as pessoas. Ou seja, se o pessoal desistir, é porque não fez nada. Concordam com isso? Ou eu que estou sendo muito duro com a situação? Sem sombra de dúvida, Renan. Acho que a gente tem que colocar como protagonista, né? Como, né, eu falo aqui, querendo provocar um pouco os gestores, cara, que eu também sou um deles, o cara precisa entender os motivos que o cara está desistindo, ele precisa conversar com esses caras,
né? Vamos dar um exemplo aqui típico do próprio Evo, quando um cliente pede para sair daqui, o assunto e o motivo que ele quer sair é compartilhado praticamente com todos os líderes da empresa. Algum dos líderes se envolvem com esse cliente para entender ao fato o porquê ele está desistindo, né? No caso da gente ou no caso da academia. Então isso é muito importante de você como gestor colocar isso no seu radar, entendeu? Não ignorar esse problema, não tirar isso da frente, né? Eu costumo dizer, tem uma palestra que eu dou também que eu gosto muito de falar, que o melhor lugar para o gestor estar é conversando com todo mundo que não renovou ou todo mundo que quer sair da academia. Você vai aprender um monte de coisa, né? Se você acredita que a resposta, eu vou desistir por causa que eu não tenho tempo, balela, tá? O cara não vai falar para você a verdade, nem ele às vezes sabe o porquê. Ele fala, não, estou sem tempo, isso não virou uma prioridade para ele, e é importante que você investigue por que não virou uma prioridade para aquele cara. E muitas vezes está atrelado isso que o Edu falou. O cara ainda não chegou no resultado. Ele não teve um prazer, ou uma celebração, ou alguma coisa para conquistar que o mantenha motivado. Ele só teve assuntos e coisas, né, que jogaram talvez ele para trás, né? O cara tem que sair, o cara sente dor, o cara não está acostumado a fazer, aí ele deixa de sair com os amigos dele para ir treinar, ele, né, às vezes discute com a namorada, que diz, não, hoje eu vou para academia, a cara, não, mas fica aqui, vamos namorar. Ou seja, tem um monte de coisa querendo tirar o cara aí dessa jornada até o cara aderir, porque quando ele adere, ele não sai mais, que a gente tem que ajudar o cara a passar por tudo isso, entendeu? Então é o seu papel, sim, como gestor, entrar na vida do seu cliente e reverter essa situação. Entendeu? Você tem como fazer isso, como você colocou, Randall, hoje o Evo tem infinitas ferramentas para isso, o próprio CRM você programa, você vai programar uma chamada para você mesma, né, como dono, falou, eu mandei uma mensagem, o cara não colocou, eu quero uma tarefa para eu ligar para esse cara e ver o que está acontecendo, você consegue fazer isso. Você tem o clube de recompensas, né, que você também pode usar, quanto mais o cara usa, ele vai ganhando prêmios. Quem sabe uma semana o cara já ganha um prêmio, uma caneca, uma camiseta, né, ou um desconto em algum serviço. Isso vai mantendo o cara motivado até o cara aderir. Entendeu? Então você precisa montar esse plano, né, montar essa estratégia de onboarding que o Edu falou e tocar o pau. Aí está o futuro do seu crescimento, cara. É você realmente fechar esses buracos da saída. Eu acredito muito nisso. As empresas que eu observo que mais crescem são as empresas que conseguiram, né, achar soluções para esses buracos e fechar esses buracos. Entendeu? Porque entrar, vai sair na mesma velocidade, você vai gerar uma energia aí absurda e não vai conseguir fazer o seu negócio crescer da forma que você deveria. Edu? Isso aí. Estou lembrando aqui agora, e eu tinha até esquecido disso, na minha academia, todos os clientes que pediam cancelamento de plano, eu falava com todos eles. Que pediam cancelamento, né? A gente não tinha tantos clientes assim que pediam cancelamento, a gente tinha mais clientes que não renovavam o plano. Aí não tinha como falar com todos, mas os que pediam cancelamento, eu falava com todos os clientes que pediam cancelamento. Eu entrava em contato com todos que pediam cancelamento para entender o motivo. É a melhor aula que você pode ter sobre o seu negócio, é conversar com os seus clientes. E outra, não sei se você faz isso, mas fique na recepção também. Você vai ter uma aula de atendimento. Fica lá na catraca e vai ouvir o que os caras têm para falar. Mas, assim, para dar um belo resumo aqui, do que você, gestor, já pode fazer a partir de amanhã, eu acho que tem dois caminhos. O primeiro caminho trabalhe o resultado do cliente, foca em entregar resultado para o seu cliente, mas não foca só em entregar o resultado. Foca em mensurar, primeiro, criar a meta com o seu cliente, cria essa meta com ele e cria uma forma de você mensurar se de fato ele chegou nessa meta ou não chegou nessa meta com o seu professor e mostra para ele. Você tem que apresentar isso para ele, professor junto com o aluno. Nossa sugestão divida os seus professores por carteira de clientes, então pega todos os seus professores e vai colocando clientes dentro das carteiras, porque dá um Evo TV só para falar disso, Edu, eu amo esse tema, desculpa te interromper, mas essa sugestão para mim, meu sonho era que um monte de gente adotasse isso aí. Mas é super fácil de fazer, não tem nenhuma complicação de fazer, é só dividir ele, dá para organizar isso tranquilamente, coloca os alunos por carteira de professor. O Evo, ele já te dá a ferramenta do professor ter alunos dentro da sua carteira. O Evo, ele já te dá
a ferramenta para que esse professor mantenha relacionamento com os seus alunos através do Evo. Então, o professor já consegue saber dos alunos que estão dentro da carteira de cliente dele, quais estão faltando, quais estão frequentando. Através do Evo, por dentro, o professor pode mandar uma mensagem de WhatsApp para esse cliente. Então, não tem mais essa de vou mandar um SMS que poucos leem, ou vou pegar o professor para fazer uma ligação, porque o professor tem que ter o telefone do lado, tem que estar numa sala em silêncio. É difícil. Não. Dentro do Evo, já manda um WhatsApp pro cara, fala assim, poxa, eu vi que você não está vindo, e a nossa meta? Como é que... Pronto, já faz tudo isso aí por dentro. O Evo tem todas as ferramentas de CRM, o CRM, para quem não está, assim, super conhecedor da palavra CRM, é uma palavra em inglês, que quer dizer Customer Relation Management, que nada mais é do que relacionamento com o cliente, como se relacionar com os clientes. Então, o Evo já tem isso tudo por dentro, gente. É só configurar o CRM, é fácil. Você consegue criar mensagens automatizadas e não automatizadas para os seus clientes com o formato que você quiser, com o conteúdo que você quiser. Então, cara, você tem esse conhecimento, você tem o Evo como ferramenta, é só utilizar e explorar. E se você não sabe como fazer, fácil. Manda uma mensagem para a gente pelo suporte, manda uma mensagem por e-mail, do jeito que você quiser. Fala, preciso de ajuda a aprender a utilizar as ferramentas do Evo, maximizar o uso. A gente vai te responder e nós vamos te ajudar a usar essas ferramentas. Maravilha. E você, Peter, uma estratégia aí para os gestores, né, terminar de ouvir isso aqui, já impedir que os caras desistam, correr atrás daqueles que estão com cara de desistir e já pensar em como transformar isso num processo. Não, na minha academia ninguém desiste. Aqui é colônia penal, só sai daqui com o objetivo conquistado. Retenção 100%. Retenção 100%. Não, sem dúvida, Randas. Eu acho que assim, o ponto aí, a dica que eu daria, primeiro hoje é dia 19, você deve estar vendo esse vídeo logo depois do dia 19. Então, todo mundo que entrou na sua academia agora em janeirão, já está passando por essa síndrome de desistência. Então, a gente não tem muito tempo a perder. Né? O que eu falaria é, puxa essa listagem dentro do Evo, vê quem são esses caras, né? Já chama eles, já vê a frequência deles, também você consegue puxar isso facilmente no Evo, né? Se ele está vindo, se ele não está indo, já entra em contato com o cara e já põe o seu time para trabalhar com ele e trazer para dentro, né? Voltar ele realmente a frequentar. E aí a dica que eu dou, Randas, não dá para fazer tudo e não dá para você tentar reter os sei lá quantos clientes você tem. Eu começaria com os caras que estão entrando agora. Então, o que eu faria de bate-pronto? Eu montaria um belo de um programa, né, dos primeiros 3 meses, como o Edu falou, né, isso é científico, isso está comprovado, que o cara desiste nesse período. Esses 3 meses, eu acho que você tem que ter o nome desse cara em algum lugar, todos os caras que estão nesse período iniciais de 3 meses, e montar um processo com esses caras de onboarding deles, treinamento curto, perto, próximo, o cara não pode faltar muito, entendeu? Uma semana sem vir, já tem que ter um contato com o cara, ele já tem que receber e-mail, ou seja, cuida do cara muito bem, cuidado dos 3 primeiros meses, entendeu? Tenta fazer ele aderir à atividade física nesses 3 primeiros meses, porque se ele tiver resultado, se ele conseguiu alguma coisa dentro da sua academia nesses 3 meses, você consegue entregar isso para ele, eu tenho certeza que se um dia o chuveiro tiver com a água gelada, se um dia ele não tiver vaga para estacionar, nada disso vai ser um ponto, né, que faça ele desistir, porque você já entregou para ele o que ele queria e ele está disposto a entender que você também tem problemas e superar esses problemas. O problema é quando esse monte de coisa acontece e o cara está continuando tentando. Né? Observa quantos caras que entraram na sua academia que estão falando, eu vou tentar de novo treinar. Então ele está entrando na sua academia com um histórico terrível de que não conseguiu em outros lugares. Então, como você, como gestor, pode ser o cara que vai mudar o jogo? Entendeu? Então eu colocaria isso na sua cabeça já. Entendeu? E não pensa assim, não, mas eu não posso competir com a pizzaria, eu não posso competir com o bar, eu não posso... Você pode. Tá? Então aí está o problema de visão. Essa é a questão. Não olhe só para dentro das suas 4 paredes que você vai entregar uma solução incompleta. Você tem que pensar assim, que esse cara tem bar na vida dele, ele tem pizza na vida dele. Então, ou seja, como o seu serviço pode entrar na vida desse cara e você transformar. Não é fácil, mas eu acredito que quem descobriu isso está aí, indo muito bem sucedido, rompendo aí paradigmas, e eu acho que é isso que você precisa pensar, principalmente agora nesse mundo digital.
né? A sua academia cada vez mais vai se tornar um serviço digital, né? Então, como que você está em relação a isso? Então, pensa um pouco nisso. A gente também tem N ferramentas aí para te ajudar a se tornar digital. E é isso. Também não quero me alongar muito, né? O papo é um papo rápido aqui, mas como você falou, é um papo que dá para ficar aí algumas horas falando disso. E é isso, turma. Foca no começo, monta um processo no começo da entrada dele na academia, que você já vai começar com o pé direito nesse negócio. E é em cima do que o Talans falou. Quer complementar alguma coisa, Edu, para a gente ir pro finalmente? Porque, assim, dando uma de consultor de relacionamento quase, erro todo mundo comete. Quando você está num relacionamento amoroso, vamos supor. Agora, como é que a pessoa reage quando esse erro acontece? Ou acontece, ou ela para pensar, pô, por que eu tô com esse cara, hein? Então, assim, não dá oportunidade de pensar por que eu tô nessa academia. Não, o erro acontece, mas as coisas que você entrega são muito mais importantes do que aquele errinho que aconteceu. Né, Edu? Finaliza aí pra gente com sua maestria. Cara, eu acho que a gente já falou tudo, assim, o básico, o cerne da questão, a gente já tocou em tudo, os principais, e eu acho que aí, para você conseguir atingir esse nível de serviço que a gente comentou agora, de focar no resultado, de focar nos iniciantes, tem muita coisa que dá para fazer. Você pode, por exemplo, cara, criar grupos de WhatsApp com os alunos iniciantes, botar os caras lá dentro e ficar, colocando conteúdo, o cara poder interagir, poder falar, o cara poder, ter outras pessoas para compartilhar. Tem um monte de ideia. Dá para a gente começar a fazer também, dá para pegar os professores e se eles estiverem divididos por carteira, você consegue remunerar o professor meio que variável. Cria meta para o professor de renovação de plano dos alunos da carteira de cliente dele e remunera acima da meta para o cara. Os caras vão com sangue no olho nos clientes e não vão ficar focando só naqueles que eles têm algum tipo de interesse ou que vai mais com a cara na sala de musculação ou na ginástica. Eles vão para todo mundo. Então, tem muita coisa que dá para a gente fazer aí nesse meio do caminho, gente. Cada um vai criar o seu próprio modelo. E, de novo, nós estamos aqui para ajudar você, gestor, a hora que você quiser, para pensar em estratégia junto com você. Nos chama, traz a gente aí para a mesa, a gente está 100% à disposição. Maravilha. Para finalizar, então, assim, eu acho que a mensagem que tem que ficar em todos os Evo TVs que a gente gravar, em cada vez que a gente se comunicar com o nosso parceiro, com o gestor. 1, tem muita coisa para ser feita. 2, tem muita coisa que o Evo pode te ajudar. E 3, nós estamos afins de te ajudar. Disponíveis, dispostos e completamente comprometidos com o seu resultado, o seu sucesso, o seu crescimento em 2021. Exatamente. Então, são esses 3 drives. Tem muita coisa para fazer, o Evo pode te ajudar e o time do Evo quer te ajudar. Conta com a gente. Obrigado, galera. Tamo junto aí. Cada vez que eu falar um obrigado, eu vou colocar aqui porque gratidão vai ser o meu sentimento do ano em 2021. Tem muita coisa para agradecer e cada vez mais, e quando a gente compartilha isso, a gente se comunica com as pessoas. Brigadão, foi demais e muitos Evo TV pela frente e que a gente possa contribuir para o seu negócio. Valeu!